Olá pessoal, trouxe hoje um assunto bastante empolgante, que é sobre a aplicação dos logaritmos para a datação de fósseis. Então eu quero explicar primeiro o seguinte: o carbono 14 ou radiocarbono é um isótopo radioativo do carbono 12, que é o carbono comum. Esse carbono 14 ele é formado nas altas camadas da atmosfera do bombardeamento do nitrogênio pelos raios cósmicos. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e forma o gás carbônico radioativo, que é absorvido pelas plantas e animais, incluindo a nós, humanos. Ao longo do tempo, o teor de carbono 14 nos tecidos vivos se mantém constante, mas quando o ser morre, esse teor começa a cair. Como a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, somente após cerca de 50.000 anos é que os vestígios de carbono 14 em um fóssil são praticamente nulos. Além de 50.000 anos, são utilizados outros métodos de datação, além do carbono 14. Com base na meia-vida do carbono 14 é que podemos calcular o tempo aproximado que determinado fóssil morreu. Os matemáticos deduziram uma fórmula que permite, com boa precisão, datar um fóssil utilizando a medição da radiação do carbono 14. Antes de eu apresentar a fórmula e problemas resolvidos, observe a tabela que eu fiz para ficar mais claro. A tabela está aqui, veja bem. O que eu estou mostrando nessa tabela? A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Então veja bem, suponhamos que hoje eu tenha 100 gramas de carbono 14. Esses 100 gramas corresponde a 100%. É o que eu tenho hoje, o total de 100 gramas, 100%. Daqui a 5.730 anos, que é a meia-vida do carbono 14, eu vou ter só 50 gramas, que é a metade. Meia-vida é metade. Meia-vida é o tempo que o elemento perde massa até chegar à sua metade, a metade dessa massa. Perde a metade da massa. Então, depois de 5.730 anos, eu vou ter 50 gramas, que é 50%. Adicionando mais 5.730 anos, ou seja, daí a mais 5.730 anos, total 11.460 anos, eu vou ter 25 gramas, que é a metade da anterior, ou seja, 25%. Depois de uns 17.190 anos, 17.190 anos, veja bem, eu vou ter 12,5 gramas, que é a metade do anterior, que é 12,5%. Depois de 22.900 anos, eu vou ter 6,25 gramas, que é 6,25%. Depois de 28.650 anos, eu vou ter aproximadamente 3,12 gramas, que é 3,12%. E assim por diante, veja bem. Aos 34.380 anos, eu vou ter 1,56 gramas só, que corresponde a 1,56%. Próximo de 40.000 anos, pouco mais, vou ter menos de 1 grama do carbono 14, ou seja, menos de 1%. Olha aí, 0,78. Aos 45.840 anos, eu tenho menos de meio grama, menos de 0,5%, ou menos de meio. Aí a coisa já começa a ficar complicada para fazer a datação. Com mais de 51.000 anos, eu vou ter menos de 0,2 de grama, menos de 0,2%. Com 57.300 anos, eu tenho aproximadamente 0,1 de grama, 0,1%. Então dizem os cientistas que a partir daqui, a partir de
próximo de 50 mil anos para frente, já fica muito difícil fazer essas medições, porque aí já são traços mesmo, vestígio, difícil de colocar na fórmula e calcular a idade. A partir de 50 mil anos fica bem difícil. Então essa aí é uma tabela que eu fiz do decaimento de 100 gramas de carbono 14 ao longo do tempo. Não é interessante? Com essa tabela você pode calcular até o valor aproximado, o tempo aproximado de alguns fósseis. Veja bem, vou fazendo usando a tabela, olha aqui. Um exemplo. Um fóssil apresentou 40% de radiação de carbono 14 em relação aos seres atuais. Determinar sua idade. Então procurei na tabela o seguinte: 5.730 anos corresponde a 50%. X anos, que é a idade que eu quero, corresponde a 40%. Observe que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu tenho uma porcentagem menor, é porque o tempo é maior. Quanto menor a porcentagem de carbono 14 no ser, mais antigo ele é. Então, se 50% é de 5.730 anos, 40% é de mais de 5.730 anos. Então, observa que essa grandeza vai aumentar e essa aqui diminuiu, inversamente proporcionais. Então, como é que você faz? Eu inverte uma das duas, ou essa ou essa. Eu inverti a primeira. Em vez de 5.730 sobre x, escrevi x sobre 5.730 igual a 50 sobre 40. Fazendo essa continha fácil aí, vai dar aproximadamente 7.162 anos tem o fóssil. Não é interessante? Olha o segundo. O segundo diz assim, ó, um osso achado em uma caverna foi datado com 15.600 anos. Quanto de radiocarbono, que é a radiação do carbono 14, foi medido nesse fóssil? Então a mesma coisa, olhando na tabela, 17.190 anos corresponde a 12,5%. Olha aqui. 17.190 anos corresponde a 12,5%. Certo? E 15.600 anos, que é o que eu tenho, corresponde a x. Fazendo essa continha aí, ó, que está sempre inversamente proporcional, aproximadamente 13,7%. No próximo vídeo eu vou dar a fórmula para a gente calcular os problemas através da fórmula, usando o logaritmo, tá certo? Então no momento é só, observa como é interessante isso aí. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei de radioatividade, sempre gostei de estudar esse assunto. Pessoal, então no momento é só, até o próximo vídeo e obrigado.